Olá, Capricorniano! Olá, Capricorniana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Hoje eu vou fazer mais uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Então, pegue somente aquilo que ressoa com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, Capricorniano, vamos entender quais são as energias disponíveis para os próximos dias. Primeiro vamos agradecer a espiritualidade, a todos os nossos anjos, arcanjos, mentores, toda a milícia, tudo que nos protege, nos orienta. Agradecer ao nosso espírito, ao nosso corpo. E é isso. Gratidão infinita. Vamos começar com o tarô. Vamos começar com o tarô Verdade da Alma. Vamos ver o que a nossa alma quer passar para esse momento. Quais são os níveis de consciência que a gente já está pronto para vivenciar e que ainda não está vivenciando? Vamos entender o porquê disso? Caíram muitas. Uma carta só, por favor. Virou. Com quem eu estou comparando eu mesmo agora? Com quem eu estou me comparando? Com quem eu estou me comparando? Essa carta, ela vem trazer muito uma questão da gente colocando os nossos limites, da gente colocando os nossos desejos, os nossos objetivos em lugares aonde a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional não consegue acompanhar de imediato. É como se os meus objetivos, é como se os meus... tudo que eu quero, tudo que eu espero vivenciar agora, né? Tem uma ansiedade, tem uma necessidade de vivenciar rápido isso, estivesse em um lugar onde os meus limites físicos, emocionais e psicológicos, enfim, saudáveis, né? A gente está falando muito de saúde. Os meus limites saudáveis não conseguem acompanhar neste momento. E quando isso acontece, é porque eu não estou olhando para a minha vida, para a minha história, como algo com cuidado, sabe? Com carinho, com compaixão de mim mesmo. Eu estou normalmente me comparando, me colocando em lugares relacionados à vida de outras pessoas. Só que nem sempre a grama do vizinho que é verde tem a mesma textura que a sua, digamos assim, sabe? Nem sempre é uma grama verdadeira, nem sempre é uma grama saudável, né? Muitas vezes pode ser uma grama artificial, como dizem. Então, com quem eu estou me comparando? Quais são os meus limites? Quais são as minhas necessidades? O que você está pronto para ver em outras pessoas é apenas visível porque está dentro de você. Ilumine, coloque luz, brilhe este seu sentimento de não se sentir satisfeito ou de não se sentir suficiente em alguns momentos, e você vai ver a verdade. Tudo o que você precisa e quer está dentro de você. A ação para o dia de hoje é parar de comparar e começar a criar.
Capricorniano, a gente tem uma questão muito relacionada à sua saúde, à sua... Quando eu falo saúde, eu não estou falando da doença, tá? Eu não estou falando de doenças que estão presentes ou que podem estar presentes, não. Eu estou falando de um momento da sua vida de preparo para cuidar da saúde. Porque uma vez que a gente cuida da saúde, a gente não precisa cuidar da doença. A gente não precisa de recursos para curar a doença, digamos assim, entende? Existe uma necessidade de você olhar mais para si, para aquilo que é saudável para você, sabe? Existem limites que precisam ser respeitados. Existem lugares que não são para você. Existem companhias, pessoas que não são para você. Existem refeições que não são para você. E também existe pessoas, lugares, refeições, energias que são para você. Então, eu sinto aqui uma leve competição, mas não é uma competição com o outro, é uma competição consigo mesmo de querer ser melhor. E tá tudo bem. Só que quando a gente está de fato num processo de melhoria, num processo de autoconhecimento, num processo de evolução e amadurecimento, a gente não precisa fazer força, a gente não precisa colocar muita energia, porque é fluido, a vida é fluida, sabe? Assim como um mato, por exemplo, né, que vai crescendo aos poucos, nós também vamos crescendo aos poucos. Eu sinto aqui muito forte pessoas que, por exemplo, viveram 20 anos de uma maneira e agora sentem que já não estão tão conectadas mais com essa maneira. É como se existisse a necessidade de um movimento, de uma mudança, de algo, de uma transformação, digamos assim. Talvez essa seja a palavra, de uma transformação. Só que é preciso entender que assim como a natureza tem um tempo, né? Não tem como você desconstruir 20 anos que foram construídos por você em um ano, sabe? Não é que isso, tudo que você construiu vá mudar, vai ser transformado apenas depois de 20 anos. Em muitos casos sim, mas não necessariamente, tá? Mas é preciso ter um pouco mais de paciência com os seus próprios limites, com as suas próprias transformações, confiar mais no processo do que no objetivo em si. E dessa forma você vai conseguir desconstruindo aos poucos muito dessa rigidez, muito dessa necessidade. Qual é a palavra que me chamou a atenção aqui? Aqui, ó. Um sentimento de não suficiente. Quando a gente se sente que não é suficiente para algum lugar, para alguma ocasião, para um trabalho, para alguma outra pessoa, a gente fica se forçando demais o tempo inteiro para fazer além do que a gente precisava fazer de fato, sabe? E o que vem forte aqui para mim nessa mensagem é que você vai ser sempre suficiente nos lugares que são para você. Você sempre vai ser suficiente fazendo o necessário, entende? Se um lugar ou se uma pessoa exige de você muito além do necessário, muito além da energia que você pode oferecer naquele momento, talvez aquele não seja o seu lugar, tá? Não extrapole os seus limites querendo impressionar pessoas que em algumas horas podem mudar de opinião, entende? E você acaba que fica sempre vítima e sempre condicionado à opinião e à satisfação do outro. Então é um olhar mais interno. Tá bom, Capricorniano? Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Viraram 3, eu vou deixar as 2 primeiras, a última
Eu vou colocar aqui no fundo do deck. Bom, muito bem. No fundo do deck, a gente tem o 4 de paus. O 4 de paus é a carta do casamento, né? A carta do alicerçamento de algo espiritual, de algo que precisa de um embasamento. Quando eu falo de casamento, eu falo de uma estrutura, de uma junção, sabe? É como se algo ainda precisasse chegar na sua vida para você sentir essa completude. Mas ao mesmo tempo, essa completude, ela não vem de algo que está ao seu redor. Por exemplo, o que eu quero dizer é, se você estiver esperando por alguém, será necessário primeiro fazer um tempo de solitude para que essa outra pessoa não seja algo, não preencha um vazio, entende? Para que essa pessoa consiga te encontrar já com muitos desses vazios preenchidos. Porque se no dia de amanhã essa pessoa desencarna, ou então resolve seguir um outro caminho, ou então você resolve seguir um outro caminho, quando essa pessoa se vai, porque uma hora se vai, a gente vem sozinho e vai sozinho, né? A gente nasce sozinho e morre sozinho. Então essa pessoa, uma hora ela se vai, para que quando ela se for, não fique um vazio muito grande que você não consiga preencher, sabe, em algum momento, e isso te traga um sofrimento muito maior. A gente tem aqui grandes conexões para acontecer, não só no âmbito amoroso, também como no âmbito profissional. A gente abre a sua leitura com o 3 de copas. O 3 de copas traz celebrações entre amigos, entre pessoas que compartilham em equilíbrio do nosso momento, da nossa vibração energética atual. Então, por exemplo, eu quero começar como eu posso dizer isso? Eu quero conhecer novos amigos, eu quero conhecer novas pessoas, existe uma necessidade de transformação, né? E ao mesmo tempo que eu vou me transformando, eu vou me desconectando de algumas pessoas, de alguns ciclos, de alguns ambientes, e aí eu acabo me sentindo um pouco só. E é parte do processo, esse momento de solitude. Mas assim que você decidir deixar ir a carta da morte, assim que você decidir deixar ir aquilo que não é para você, você começa a se aproximar daquilo que é para você. Você começa a ser conduzido. No centro da sua leitura a gente tem o carro. Você começa a ser conduzido pela própria espiritualidade, pela sua alma, pelo seu eu sou, pelo seu eu superior. Você começa a ser conduzido a caminhos que de primeiro momento podem parecer vazios, podem parecer escuros, podem parecer solitários, digamos assim, essa é a palavra que eu queria usar, mas que nesse caminho, quando você começa a caminhar, você começa a encontrar pessoas. Você começa a encontrar uma pessoa que vem e acende uma luz, outra pessoa vem e acende outra luz, outra pessoa vem e te dá uma outra ideia, outra pessoa vem e quando você vê, você já tem um caminho mais estruturado, entende? Só que isso é construção. Isso é, como eu posso dizer, é pouco a pouco, sabe? É sem comparação, que o outro já construiu isso, que o outro já fez isso, ou que eu preciso fazer isso, ou que eu... Sem pressa, sem comparação, se colocando no momento presente e entendendo que cada coisa vai chegar no momento certo. Só que para que eu esteja disponível para receber, é minha decisão, é meu livre-arbítrio dizer não para aquilo que já não serve mais. Os anjos não podem colocar, ou até podem colocar pessoas, né? Eles podem sim colocar pessoas no nosso caminho, só que só vai ressoar com a gente, e a gente só vai ter espaço para receber essas novas pessoas se a gente estiver num processo com espaço, entende? Um pouco mais vazio daquilo que já não serve mais.
Então aqui pede muito essa concentração. O que eu quero? Porque quando você tiver essa decisão do tipo de pessoa que você quer na sua vida, quando você tiver essa decisão do tipo de pessoa que você quer encontrar, do tipo de pessoa que faz sentido, os relacionamentos profissionais, as oportunidades simplesmente vão aparecer porque você está sendo conduzido a isso, entende? Só que em muitos momentos você só vai conseguir abraçar de verdade uma outra pessoa, uma outra oportunidade profissional e até mesmo a si mesmo quando você deixar ir, quando você deixar morrer tudo aquilo que já não serve mais, tudo aquilo que não cabe. Não tem como eu colocar uma roupa nova no guarda-roupa se eu ainda tenho o guarda-roupa todo cheio de coisas, entende? É hora de esvaziar, é hora de mudar, é hora de transformar. E essa transformação começa deixando ir, deixando morrer aquilo que já não é seu mais, tá bom? 16 apareceu aqui para mim. 16 é a carta da torre, que nada mais é do que hora de deixar de fato arruinar. Então é mais do que uma confirmação, tá? Para esse momento, hora de deixar cair, hora de deixar arruinar mesmo, colocar por terra tudo aquilo que foi construído, mas que não cabe mais, entende? Por exemplo, se eu tenho muitas coisas, para eu caminhar fica muito pesado. Como que você vai caminhar se você carrega um tanto de coisas com você? Coisas precisam ficar para trás, assim eu vou ficando mais leve e consigo dar maiores passos. Vamos pegar aqui intuitivamente uma mensagem final para vocês, Capricorniano, com o oráculo das fadas dos gnomos. Uma carta, por favor. Virou. Uma aventura profissional que te traz muitas oportunidades, novas conexões. Essa carta, não sei se vocês conseguem ver muito bem, ela tem novas pessoas, ela tem ouro, ela tem conexões, assim como o 3 de copas, tá? A carta que virou para vocês é o seu desejo estar garantido. O que você pediu está se tornando realidade. Eu tenho muito a impressão aqui com essa carta, me veio uma energia de que o que você pediu verdadeiramente há algum tempo, não é algo que você vem pedindo agora, tá? Parece que tem algo ainda que te foi prometido, que você pediu há algum tempo, que chega para você na sua vida. E isso vai ser uma confirmação de que o que você está pedindo agora, em algum momento também vai chegar, tá bom? Só que para isso ainda é preciso algum caminhar, é preciso alguma preparação. Que lindo! Quais são os seus sonhos de criança? Sabe? Quais são as coisas que te motivavam? Relembra alguma coisa aí que você sempre quis ter e não pôde ter? Às vezes um animal de estimação, às vezes, não sei. Sinto aqui uma energia muito infantil, no sentido de algo puro, sabe? Algo que vem da essência mesmo, que foi a sua vontade de ter por muito tempo, você não teve, e isso está se tornando realidade. Tá bom, Capricorniano? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita. Se você ainda não curtiu, se sentir no seu coração, curte, comenta, compartilha esse vídeo, assim a gente ajuda a divulgar para outras pessoas. Voltem sempre e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.